Nós iremos, irmãos, meditar em um texto muito conhecido. Se vocês puderem abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15, eu agradeço para nós meditarmos. O tema dessa mensagem de hoje tem como tema a melhor queda. Eu não sei como você vai reagir a esse tema, mas é muito interessante. E eu fiquei assim pensando e meditando. Por que a melhor queda? Existe uma queda boa? Melhor do que outra? A melhor queda. Nós vamos saber por que a melhor queda, irmãos. Lucas capítulo 15, verso 11, verso 12. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Nós conhecemos a história. Chama-se o título A Parábola do Filho Pródigo. Nós vamos ler, irmãos, um pouquinho para entendermos e depois como vamos comentar sobre essa parábola. Essa parábola, irmãos, ela é muito interessante, é forte, tem uma mensagem poderosa. Você, em algum momento, você vai se sentir nela como filho pródigo. Diz assim, vamos continuar a leitura. Verso 13. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens de alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Veja, essa era a situação crítica aonde esse rapaz chegou depois que ele saiu da casa do pai. Mas, como sempre, quando a gente está passando por uma luta, uma grande dificuldade, sempre parece que piora mais. Em vez de melhorar, eu lembro que Arnaldo contou uma história ontem que parecia isso. Senhor, agora vai melhorar. Aí a esposa ficou desempregada. Parece que piora cada vez mais. E o que aconteceu? Né? No versículo 17, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, e ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai,
Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Que história linda, uma história com um belo final. Mas, irmãos, vamos meditar em cada situação dessa história. Não foi fácil assumir que estava errado. Também não foi fácil para o pai passar por uma grande vergonha em aceitar novamente um filho rebelde. Vocês vão saber por quê. Nos Estados Unidos, irmãos, fizeram uma pesquisa onde alguns filhos, está acontecendo alguns problemas na família. Uma matéria da BBC News saltou aos meus olhos e me chamou a atenção, porque a cada vez mais filhos cortam laços com os pais por causa da saúde mental. Está cortando laços, se afastando dos pais. A decisão de se distanciar definitivamente de um membro da família é um fenômeno único e poderoso. Explica, né, um professor, na verdade, de lá. O professor, ele desenvolveu esse tema na universidade e lá nos Estados Unidos. É diferente das disputas familiares. A separação é diferente disso. As situações de alto conflito, né, de relações emocionalmente distantes, mas ainda inclui contato. Esse é diferente. Uma pesquisa da organização britânica dedicada a distanciamento familiar sugere que o fenômeno atinge 1 a cada 5 famílias. O número ainda é maior para as famílias nos Estados Unidos. É 1 a cada 4 famílias. Pesquisadores acadêmicos e terapeutas na Austrália e no Canadá também afirmam que vêm observando uma epidemia silenciosa de rompimentos familiares. A matéria lista, primeira, diferença de valores políticos e religiosos, experiências de abuso emocional do passado, conflitos de gerações, aumento de individualismos, entre outros, como fatores causadores e catalisadores deste fenômeno. Entretanto, dificilmente alguma das razões acima foi a que levou o filho pródigo a concluir: vou me livrar do meu pai. Por que vou me livrar do meu pai? Porque quando ele pede a herança ao pai, ele deseja que o pai morra. Porque a herança só é dividida na morte dos pais. Não é dividida antes. Geração pródiga. Hoje estamos vivendo uma geração dessa. Geração pródiga. Uma história que começa assim atrai a atenção do público em segundos, por um motivo óbvio. Ela desperta em nós sentimentos diversos. Na indignação, a empatia. Esta parábola mexe com a gente, especialmente em uma era dominada por filhos pródigos. A história do filho pródigo é a maior das parábolas contadas por Jesus.
Por isso, irmãos, há alguns estágios que ele passou. E nós vamos ver quais são esses estágios. O primeiro estágio do filho pródigo, ele era feliz e não sabia. O filho era feliz dentro de casa e não sabia. E vejamos, muitas vezes, irmãos, é o que acontece. Você que é pai, você trabalha todos os dias necessário para trazer pão, para trazer o alimento, tudo que um filho precisa. Mas ainda assim ele está insatisfeito. Parece que nada que você faz o agrada. Parece assim, é assim ou não? Você não sabe mais o que fazer e vai orar e vai clamar a Deus para saber o que é que você está fazendo de errado. Mas o problema não é você. É o problema do trauma do filho pródigo. Ele é feliz, mas ele não sabe que é feliz. Nada do que você faz o satisfaz. O problema é esse, irmãos. Nós precisamos ter gratidão com o que nós temos. E a insatisfação é o que faz com que eu e você nunca se sinta feliz com o que tem. Ingratidão. Só que tem outra situação. O filho pródigo, no segundo estágio dele, depois que ele sai da casa do pai, porque o pai dava de tudo a ele. Ele tinha de tudo. Mas ele disse, aqui eu não sou feliz. Dentro da casa de meu pai eu não sou feliz. Eu quero ter uma vida, né, onde eu possa fazer o que eu quero, usar o que eu quero, na hora que eu quiser. E ele sai da casa do pai. E o segundo estágio é, ele era infeliz e não sabia. Segundo estágio. Por que ele era infeliz? Vamos saber por que ele era infeliz. Nessa segunda estágio da vida, depois que ele sai da casa do pai. Então ele parte para um país distante para viver a ilusão de seu sonho de felicidade. Longe da casa, ele era infeliz e não sabia. De balada em balada, num país distante, o mais novo playboy. E aí? Se achando, né? Da região, tinha dinheiro no bolso e se entorpecia com prazer, falsos amigos interesseiros junto com ele, o cercava e o copo sempre estava cheio. Ele confundiu o quê? Prazer com felicidade. Muitas vezes nós estamos querendo algo rápido, que é prazeroso, mas que não traz felicidade. Porque felicidade é algo que você vai conquistando e demora um pouco mais. Então eles pensavam que bebendo e gastando com amigos falsos, ele estava sendo feliz, mas ele só estava tendo momento de prazer. Viver pelo prazer, irmãos, é uma rota de fuga adotada, sabe pelo quem? Pelos covardes. Vou repetir essa frase. Eu achei muito interessante. Gravem comigo, olha. Viver pelo prazer é uma rota de fuga adotada pelos covardes. Aqueles que não têm a coragem de encarar a vida como ela é. Na tentativa de escapar das regras, das frustrações e evitar a dor e o sofrimento a qualquer custo, sabe o que acontece? Muitas vezes, para saber o valor do verdadeiro sorriso, precisaremos conhecer o preço das lágrimas. O que é que você acha? Para receber um lindo sorriso, nós precisamos passar por alguns momentos de lágrimas. E aí, muitas vezes é que acontece isso. Eu quero ter prazer.
Mas prazer são momentos. Pessoas que se drogam, eles também entram num clima, né? Clímax. Obrigado. De êxtase, quando está ali naquele momento. Mas quando passa, como é que ele fica? Deprimido, depressivo. Né, irmãos? A pessoa também que está embriagada também tem aquele mesmo sentimento, não é verdade? É tudo passageiro, irmãos. E ele está tentando fugir. Isso é uma situação de covardia. Fugir do problema. Então, irmãos, ele entra agora em um outro estágio. Ele era infeliz agora e não sabia. Estava ali junto com os amigos falsos, bebendo e gastando todo o seu dinheiro, achando que estava feliz, mas ele estava infeliz. Mas não sabia. E o que é que acontece? Veja aqui. Fatalmente chega aquele dia em que o dinheiro acaba. O copo seca e o prazer se torna prisão. Como as coisas sempre podem piorar, o que é que acontece? Depois de ter consumido todo aquele dinheiro, sobreveio àquele país uma grande fome, uma seca tremenda. Ainda pode ficar pior, Senhor? Vai ficar pior. Porque enquanto você não descer até o fundo do poço, você não vai se render a Deus. Muitas vezes é assim. Eu fico testando até onde eu vou aguentar. Eu vou superar porque Deus vai mudar a minha história. Mas enquanto Deus não quebrar esse orgulho da minha vida e da tua vida, Deus vai deixar você caindo. Não porque Ele gosta, mas que é preciso que você passe por isso. Então veja o que acontece. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele grande país uma fome. E ele começou a passar necessidade. Em sua miséria, ele era infeliz e sabia. Agora realmente eu estou infeliz. Eu estava na casa de meu pai, tinha tudo que eu queria. Agora eu estou aqui sem dinheiro. O país agora passando uma grande necessidade. Não tem comida, não tem trabalho. E eu agora estou realmente infeliz. Em sua miséria, ele era infeliz. Mas também era orgulhoso. Quantos de vocês já se sentiram dessa forma? Sofrendo no lugar errado, mas ainda não dá o braço a torcer. Orgulhoso. Não é assim? Muitas vezes eu me sinto, quando eu leio essa história, eu me sinto na pele desse rapaz. Filho orgulhoso. Porque aqui, irmãos, é uma relação de um filho e um pai. Mas representa para nós a nossa relação entre eu e Deus. Entre você e Deus, seu pai. Pense dessa forma. Então o que acontece? Filho orgulhoso demais para pensar em voltar. Não, eu quero voltar só quando as coisas melhorarem, para eu não ficar, eles não zombarem de mim. Ele precisou ir ao fundo do poço, conviver com os porcos e desejar a sua comida, desejar a comida, né, do porco, para poder pensar na burrada que havia feito. A matéria da BBC, citada no início da mensagem, retrata uma triste realidade sobre os filhos que se distanciam dos seus pais. Veja aqui, ó. Sentimentos de solidão e vergonha parecem ter se exacerbado ou exagerado durante a pandemia. Para muitas pessoas que se distanciam da família, o bom Zoom permitiu que algumas famílias se sentissem mais próximas e mantivessem contato com mais regularidade. Nas mais pesquisas recentes no Reino Unido sugerem que os adultos
com laços cortados, sentiram ainda mais falta da vida em família durante o lockdown. Aquele distanciamento social levou o garoto a cair em si. Se o caminho da perdição é ladeira abaixo, o retorno sempre será uma subida. Subidas são sempre mais desafiadoras, não é verdade? O caminho de volta é muito difícil de ser trilhado. Ele está repleto de incertezas e insegurança. Ninguém vai acreditar em você. Aí isso aí vem aquelas questões que são levantadas em nossa mente, quando a gente erra e está com vergonha de voltar. As pessoas vão dizer assim para mim: ninguém vai acreditar em você, todos vão olhar para você de olho torto, vão olhar torto. Você já tentou outra vez e fracassou, tu não vai conseguir não. Por quê? Isso é o que acontece na nossa mente. Isso não é para você. É muito tarde já, você já foi longe demais, não tem como voltar. Quantas vezes nós já ouvimos essas frases? Os jovens são pessoas que são muito motivadas. Para eles, tudo que eles planejam nunca vai dar errado. Eles não calculam os erros. Eles só calculam os acertos. Não é verdade? A gente só assim. Não, eu vou fazer e vou conseguir, pô. Não adianta você dizer que eu vou errar. Eu vou conseguir, porque eu pulo ali, eu faço... Irmãos, me dei mal numa situação dessa. Vou contar para vocês. Vou revelar uma situação, eu já contei já. Comigo na infância. Eu estava brincando na mesa e na minha mente, eu acho que eu tinha, irmãos, eu era muito pequeno. Não tinha mais do que 4 anos, não. Na minha mente, eu estava ali, ao redor assim, estava meu pai e tinha outras coisas. Na sala tinha aquela mesa assim grande, mas a mesa grande, né? Eu achava que eu conseguiria driblar ali por debaixo da mesa e escapar. Aí eu pensei assim, irmãos, eu vou xingar o meu pai. E quando ele vier, eu passo por aqui. Quando ele vier para ali, eu passo por ali. Olha, coisa de cinema. Tava parecendo que eu tava conseguindo. Tem um filme aí que o cara se desvia das balas, né? Eu tava me sentindo Matrix. E de repente, eu xinguei meu pai. Na primeira escapada, eu levei logo a lapada. Mas, irmãos, não tem como evitar. Quando você vai calcular alguma coisa para fazer, você tem que calcular os pós e os contra. Esse filho pródigo, ele não calculou. Ele só achava que ia fazer o quê? Ia dar tudo certo. Nós somos assim. Então, irmãos, nós temos que aprender a calcular os erros. Nós temos força, os jovens têm força. Eu senti, vocês sentiram aqui. Viram o poder que esses meninos tiveram aqui, cheios do Espírito Santo. Mas temos que calcular, irmãos, também os erros. Esse filho pródigo, ele agora tinha que subir a ladeira toda novamente, porque ele desceu muito profundo. Ele era feliz agora e não sabia o último estágio da vida dele. Quando ele entendeu que junto do seu pai ele teria a melhor vida que ele poderia imaginar. Que ele era feliz todo o tempo e estava desvalorizando o que seu pai dava. Que ele nunca deveria ter saído de onde ele um dia estava. Você se sente assim? Uma pessoa que saiu dos braços do pai, que se afastou, que tentou conquistar a vida, conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, mas deu tudo errado. E agora você está com vergonha de voltar, porque simplesmente você é orgulhoso e não calculou os riscos. Mas esse filho aqui na história,
ele se arrependeu. Ele levou a maior queda e a melhor queda que ele pôde levar. A queda, diz aqui, ele caiu em si. Essa é a melhor queda. Quando a pessoa cai em si, puxa vida, eu fui um tolo. Eu errei em tomar essa decisão. Eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou dizer para ele que ele não me trate mais como um dos seus filhos, mas como um dos seus trabalhadores. Eu agora vou ser feliz, sabendo que sou feliz. Nessa história, irmãos, diz que o pai, ao avistar o filho, o que é que ele fez? Ele correu, na minha linguagem dele, correu e abraçou o filho e beijou o filho por bastante tempo. Mas a história, irmãos, explica toda a situação. Diz aqui, estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho. E o abraçou e o beijou. Aquele pai havia sido profundamente desrespeitado. Agora seu filho está voltando. É hora do acerto de contas. É hora do acerto de contas. Ah, filhinho, você agora se arrependeu, foi? Vem cá que eu quero falar contigo. Eu tenho uma prosa contigo. Tenho algo aqui guardado somente para você. Eu avisei para você não correr, nem se esconder, mas não foi isso que o pai fez. Não foi isso. O que ele está fazendo, mas espere, o que ele está fazendo? Ele levantou a barra das suas vestes e correndo no oriente, correndo no horizonte, correndo, peraí, porque está manchado aqui, e correndo para junto do rapaz. Ao encontrar o rapaz, o pai o abraça e o beija repetidamente, ao invés de uma lição de moral. O pai tem uma declaração de amor, quebrando os tabus de sua época, e a parábola ultrapassa a lição da misericórdia para ensinar à humanidade algo ainda maior. A misericórdia deu ao filho pródigo uma nova chance. A graça deu a ele uma festa. Em vez de uma pizza, deu uma festa. Para aquela comunidade na época, irmãos, o filho pródigo era extremamente indesejado naquele lugar, em função da sua conduta, e corria o risco até de ser apedrejado pelos moradores. Por isso, o pai, ele tinha que correr ao encontro do filho, para o filho não ser apedrejado. Por isso que ele correu. Ele cobriu-se de vergonha e foi motivo de zombaria por amor ao seu filho. Porque os pais estavam dizendo assim, os outros diziam assim, esse pai é muito tolo, que homem besta. O filho desejou sua morte, levou o que ele tinha, aprontou, agora veio aí todo aí, ó, nessa situação, e o pai ainda o perdoa. Em vez de dar uma pizza, eu daria era uma pizza dele. É o que ele merece. É assim que a gente pensa ou não? Ele passou por vergonha, o povo ainda zombou dele, pela atitude do pai. Mas veja o que acontece. E é assim mesmo, irmãos. Aquele que ama, ele protege mesmo. Ele sofre todas as consequências. Por isso o pai tinha que correr. Quando o pai o abraça, ele está disposto a protegê-lo, tanto do discurso de ódio da comunidade, quanto de possíveis pedras atiradas contra ele.
Além disso, o pai restaurou a vida do seu filho e reintegrou a família. Na Palestina, no século I, as sandálias eram um artigo de uso quase exclusivo da nobreza. Nenhum escravo usava. Só as pessoas que tinham dinheiro eram ricas. Mas também ele não recebeu só isso. Ele também recebeu roupa nova e sandálias. Dei também a ele a melhor roupa. Quero que todos vejam sua distinção. Você consegue captar isso? Ao retornar para casa, Deus não faz de nós seus servos. Você crê nisso? Quando você voltar para casa, Deus não vai fazer você de servo. Vai fazer você de filho. Ele nos reintegra e imediatamente a família e faz de nós seus filhos. Presenteando o filho com um anel da família, ainda lhe colocou um anel no dedo do seu filho. Se o calçado representava que o garoto era filho, a melhor roupa significava que ele era um filho de prestígio, e o anel representava que o filho era representante legal do próprio pai, pois ele era o mordomo da casa. No reino de Deus, salvação está associada a serviço. E o que é interessante, se uma pessoa não assume responsabilidades no reino de Deus, é provável que ele não tenha experimentado plenamente a experiência da salvação. Meu amado, se você quer voltar para os braços do teu pai, quer ser colocado no seio de tua família, da família de Deus, você precisa hoje assumir responsabilidades. Porque você não veio aqui simplesmente para estar do jeito que você está. Você tem que assumir uma posição na casa do teu pai. Assim como esse filho. Ele agora era o mordomo da casa do pai. A maneira mais fácil, estamos concluindo, a maneira mais fácil de ser infeliz é buscar a felicidade a qualquer custo. Em sua busca incessante por uma vida regada de prazeres, os pródigos, nós, um dia podem chegar ao abismo de sua existência e encarar o vazio de suas vidas com extremo pessimismo. Talvez para alguns esta seja a única maneira deles perceberem que as coisas não estão como deveriam estar. Certa vez alguém disse que a melhor queda é cair em si. E é verdade. O filho pródigo é alguém que pôde confirmar isso. Por quais estágios da história do filho pródigo você já passou na sua vida espiritual? Em qual você está hoje? Eu tenho uma notícia para você. Não importa o estágio no qual você se encontra nesta manhã, o Pai está sempre de braços abertos para te receber. O filho pródigo perdeu tudo, mas não perdeu quem? O Pai. Não é verdade? Você perdeu tudo em sua vida, mas tenha certeza, você não perdeu o seu Pai, o Criador de todas as coisas. Pode parecer difícil para você retornar para os braços do Senhor, mas foi exatamente quando o pródigo caiu em si que ele se levantou.
sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Essa frase, né? Não seria a hora de você fazer o mesmo? Pode ser agora, o momento que Deus está aguardando para a tua vida. Lembre-se, por alguma razão desconhecida, Deus decidiu fazer do arrependimento virtudes dos imortais. Amém? O arrependimento Deus fez virtudes para os imortais. Somente uma pessoa que já tem esse projeto de vida com Deus no céu, que sabe que um dia será imortal e consegue andar, se consagrar aos braços do Senhor, ele pode e ele tenta todos os dias se arrepender do que faz. E isso motiva ele a recomeçar. O orgulho tem que ser quebrado, irmãos. Nós precisamos nos render aos pés do Pai. Ele disse: Senhor, eu quero, Senhor, voltar para ti, mas não precisa me aceitar como filho. Quebra o orgulho. Me aceita pelo menos como um dos teus trabalhadores. Eu pequei, não foi os outros que me fizeram pecar. Eu pequei contra o céu e contra a terra e contra teu Pai. Talvez o medo, a vergonha, a dor ou o orgulho esteja impedindo você de cair em si. Mas Deus aposta em você novamente. Eu creio. Resta a você confiar nele novamente. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Encha você de humildade, né? Encha você desse poder de Deus para perceber quando está errado, para aprender a retornar e recomeçar. Não precisa você ouvir as palavras de muitas pessoas que querem te ver do lado de fora. Não dê ouvidos. Escute a voz de Deus. Hoje Ele está te chamando. Porque se eu fosse dar ouvidos na minha adolescência, na minha juventude, àqueles que achavam perdi, eu tinha saído da igreja. Ouça a voz do Senhor te chamando nesta manhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Isso não é um apelo que eu estou fazendo. É um apelo que teu Pai, teu Criador, aquele que te deu a vida, aquele que te fez um lindo céu, uma linda terra, maravilhosa, aquele que eu não tenho nem palavras para dizer, que faria tudo de novo por você. É Ele que faz esse pedido. Vem para mim novamente. Eu vou te receber assim como o pai pródigo. O pai recebeu o filho pródigo. Eu vou correr para te encontrar. Eu vou te abraçar. E eu vou te beijar. E eu vou colocar sandálias nos teus pés. Eu vou te dar uma roupa linda. E ainda vou colocar um anel no seu dedo. Não são palavras minhas. Eu estou aqui só passando o que Deus está querendo para você. Não endureça seu coração hoje se ouvires as suas vozes. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.